números, algumas estratégias que eu fiz, tanto de posicionamento, tanto de precificação. Eu não sei se você quer que eu faça toda a apresentação, no finalzinho a gente abra para ou se quer interromper, alguém está fazendo pergunta. Eu não sei como vocês preferem a dinâmica. Como você achar melhor, meu amigo. Se quiser abrir espaço para perguntas, ou se quiser deixar para o final também, fica à vontade. Tá? Então vamos pode deixar compartilhar a sua tela também aí, se você quiser. Vou compartilhar agora aqui, vamos ver se agora vai. Foi aí a tela? Foi. Vamos lá, então. Para quem não conhece ainda, acho que eu não conheço grande parte, sou Carlos Matrielli, conhecido como Guga. Vou contar um pouquinho da minha trajetória. Sou casado com a Maria Antônia, primeira-dama, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Bento, Aliança. E minha outra nova aquisição, minha mãe, eu gosto de fazer rouparias, é meu hobby, né? Então eu falo, eu preciso vender muito, que eu tenho 5 filhos para criar, né? Vamos lá. Sou formado em administrações de empresas, sou sócio da Remax Trio, iniciei minha carreira em 2020 na Natriel Imóveis, que era uma administradora de imóveis, só mexia com locação. Era do meu pai ainda é vivo. Eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, eu tenho orgulho de falar que sou corretor, eu fui criado pela corretagem e estou dando, graças a Deus, uma posição boa para meus filhos, graças à corretagem. Na Remax, eu entrei em março de 2020, 1º de março, 14 de março, praticamente 2 anos aí com a pandemia, a gente fechado. Né? E o que eu percebi quando eu estava estudando muito a Remax, eu imagino que nesse grupo deve ter corretores de todos os níveis, está começando até corretores mais avançados, mas o que eu percebi muito? O mercado tradicional, que era o que eu vivia, apesar de trabalhar muito com locação, eu fazia algumas vendas, o modelo da Remax. O que acontece no mercado tradicional? Quem já foi do mercado tradicional provavelmente passou por isso aí. Né? A gente trabalha com divulgação em volume muito grande de anúncios, né? Sem querer saber se os imóveis estão disponíveis no mercado. Né? A gente consegue agendar uma visita e uma negociação, uma proposta. O que acontece normalmente? Tem a expectativa do proprietário em cima do preço e a proposta lá embaixo. Eu falava que eu era em negociação, acho que eu fiz muita negociação, falei, o mestre, em negociar a minha comissão. Por quê? A gente era refém do mercado. Se eu não aceitasse as condições do proprietário, o proprietário estava com o mesmo cliente e o cliente estava com o mesmo proprietário e o mesmo corretor. Então, eu era muito refém do proprietário. Então, se eu não aceitasse as condições do proprietário, eu perdia a venda. Né? Conseguimos passar pela negociação, vamos lá assinar o contrato. O que acontece normalmente? Vamos tirar a documentação, o risco de ter algum problema com a documentação, alguma atualização de certidão é grande. Então, a venda não é concretizada. Então, no mercado tradicional, a gente conta muito com a sorte. Tem muita variável aí para a gente ter a sorte para conseguir concretizar o negócio. No modelo da Remax, como que funciona? A primeira coisa que a gente faz entre primeira e segunda visita com o proprietário é a definição de valor. Né? Definimos o valor, a gente assina o contrato de representação, tira toda a documentação. Se tem alguma proposta, normalmente as propostas não fogem muito do valor que a gente está trabalhando, porque o cliente conhece o mercado. E então, pelo menos aqui para mim, a minha taxa de conversão é no máximo de 5% entre anunciado e vendido, porque o imóvel já está bem precificado. Então, a chance de depois assinar o contrato é muito difícil. Então, o que eu percebi? A parte mais difícil do nosso trabalho, seja no mercado tradicional da Remax, é a precificação do imóvel. Né? No mercado tradicional, a gente faz no final, que a gente vai negociar, e na Remax é a primeira coisa que a gente faz. A gente traz o proprietário para a realidade com a nossa precificação e pega um contrato de 6 meses e distribui para o mercado vender. Então, é a ordem que muda, né? É uma forma mais inteligente. A gente começa com a parte mais difícil, que é a precificação, e depois fica muito mais fácil o nosso trabalho. Vou compartilhar aqui um pouquinho dos meus resultados. Em 2020, mesmo com a pandemia, eu vendi 8 imóveis, entrei no Executive Club. Em 2021, entrei no 100%, eu fiz 14 vendas, fiquei entre os 10 melhores corretores da capital. Em 2022, eu fiz 18 vendas, consegui manter entre os 10 corretores da capital. Em 2023, que foi o ano que eu fiz o Brian Buffini,
Eu aumentei meu número de vendas e fiquei em terceiro entre os melhores corretores da capital e entrei na categoria Platinum. Em 2024, eu fiz 26 vendas, fiquei entre os 5 melhores corretores da capital, mantive o Platinum. E agora, em 2025, estou com 15 vendas e já entrei no 100% Club. Tá? Eu acredito que eu não consigo entrar no Platinum esse ano. Eu fiz uma besteira que acho que é o que todo mundo, a gente quer aumentar nossas vendas, a gente fala, vamos aumentar o nosso ticket. Eu fui aumentar o meu ticket sem montar estratégia. Todos os imóveis que vinha de indicação da minha área de posicionamento, eu passei para corretores e comecei a trabalhar em imóveis de alto padrão. Não vendi nenhum. Aí, no segundo semestre, eu tive que retomar e voltar atrás a besteira que eu fiz. E aí, em paralelo, eu fui me meter a trabalhar com área de incorporações. Fechei uma venda grande, praticamente de uns 500 mil de comissão, só que provavelmente só entra o ano que vem essa comissão se concretizar das resolutivas da construtora, né? Então, um conselho que eu dou para quem quer mudar o ticket, a nossa estratégia é sempre eu quero vender mais. Aí ou você tem que aumentar o ticket ou captar mais imóvel, então toma cuidado quando for fazer essa transição. Aqui são alguns imóveis que eu coloco, assim, são os mais marcantes, que são vendidos em 5 minutos, 111 dias, vendido em 7 dias. Esse daqui foi uma venda muito, muito bacana, depois eu vou compartilhar um pouquinho dessa venda. Eu ainda brinco que eu usei um pouquinho do marketing, né? Eu vendi em 7 dias depois que eu renovei o contrato de gestão com o proprietário, né? Que era o proprietário Lucas, que me marcou muito essa venda. Essa foi vendida em 114 dias. Também tem a personagem Valéria, que eu vou falar um pouquinho dela. Essa foi em 27 dias, e esse daqui foi em 175 dias. Foi o maior imóvel que eu vendi na Remax, vendi por 6 milhões e 600. Né? Essa vendida de 105 dias é o marketing que a gente usa. Né? Como que foi essa experiência? A gente acha, sabe, um amigo meu da faculdade, Guga, vende o imóvel da minha mãe, tinha falecido, tinha feito inventário, ele veio da Austrália, fui lá conversar com ele, fui fazer a primeira visita, daí eu falei, meu amigo da faculdade, um pagode, é meu chapa, fui fazer a besteira de misturar a primeira e segunda visita. Fui para a primeira visita, e aí, pagode, sabe como funciona a Remax? Fui falar do modelo, eu fui antecipando tudo porque achei que era meu amigo. Eu saí da reunião com ele para agendar a segunda visita para fazer a precificação, ele nunca mais me atendeu. Aí passou 6 meses, o irmão dele me liga assim, Guga, não aguento mais corretor me ligando, eu assino o contrato de exclusividade, ele falou o termo, né? E pode pôr para vender. Eu falei, Cadu, vem aqui para São Paulo, ele era do Guarujá, aqui do litoral. Vem para São Paulo, eu vou te explicar como funciona todo o modelo. E quando eu fui mostrar a precificação, se eu não me engano, era 860. Ele, por esse valor eu já tinha vendido. Eu recebi uma proposta e eu achei baixo. Falei, então, volta atrás e tenta vender para esse cliente. Né? Por sorte, ele não conseguiu vender. E aí, o que ele combinou? Eu vou falar com o meu irmão, com relação ao valor, e assim que eu tiver uma posição de retorno. Aí, em paralelo disso, ele já deixou a chave na portaria autorizado para eu ir trabalhando no imóvel. Isso antes de assinar o contrato de representação. A gente tinha um corretor que morava no prédio posicionado, foi mostrar o imóvel, né? E aí ele falou assim, Guga, o cara gostou do imóvel, qual é o valor do preço do imóvel? Eu falei, espera eles definirem o valor para a gente poder passar o preço. Aí eles definiram o valor 860, quando a gente assinou o contrato, a gente passou o preço para o comprador, ele fez a proposta na hora, né? Então, por isso que eu brinquei que foi vendido em 5 dias. Né? Mas, assim, foi uma venda que eu quase perdi por querer antecipar o processo de primeira visita e segunda visita. Né? Essa outra venda também foi uma venda super complexa, foi uma casa. Foi um dos acionistas da Remax que me indicaram esse imóvel. Né? Fui fazer a primeira visita para conhecer o proprietário, aí conversando com ele, ele era perito em avaliações de imóveis. Né? Eu demorei uns 15 dias para agendar a visita com ele em seguro. No final, consegui vender, deu um monte de... Uma venda complexa que foi no meio da pandemia, eram 11 proprietários. O contrato do banco teve que ir para Londres, Portugal, Itália, e mais um outro país, eu até brinco, veio com todas as variáveis de Covid aqui, né? Essa venda do Lucas, depois eu vou conversando um pouquinho para frente. E essa de 114 dias, o que aconteceu? A Valéria, que é uma personagem também, ela era uma proprietária de imóvel, vendia um imóvel
dela, ela comprou comigo e ela trabalhava no marketing numa construtora. E tinha sido acabada de ser mandada embora. Ela veio trabalhar com a gente, a Valéria. Ela ficou acho que uns 8 meses. E aí, o que aconteceu? Ela ia pegando várias captações, e é sempre a nossa dificuldade, né? A primeira dificuldade, o que era? Captar o imóvel. Aí, quando ela começou a captar o imóvel, a dificuldade, o que é? Conseguir vender. Então, ela estava fazendo todo o processo, tudo direitinho. Ela estava com umas 8 ou 10 gestões, eu não me lembro. E aí ela estava meio desiludida. Pô, não tem visita, não tem proposta. Eu falei, calma, Valéria, você está fazendo tudo direitinho. Tenha paciência que vai vir o resultado. Aí ela recebeu uma proposta para fazer um freelancer numa agência por 3 meses. Ela falou, Guga, faz o seguinte, distribui os meus imóveis entre os corretores aí e na volta eu retomo de novo o meu trabalho. Esse imóvel caiu para mim. Ela saiu do escritório numa quarta-feira. Sábado veio um chamado, eu mostrei na segunda-feira, estava com a proposta, o contrato assinado, uma venda de 1 milhão, veio um cliente direto. Então, assim, você vê, ela nadou, na hora de colher o fruto, ela acabou largando o barco, teve os motivos dela, mas uma coisa que eu falo, assim, se a gente está fazendo todo o processo direitinho, tenha paciência. Para um demora um pouquinho mais, para outros meses, mas se está precificado, está fazendo a divulgação, está fazendo a parceria, está fazendo todo o plano de marketing, putz, pode ter certeza que o resultado vai vir. Tenha paciência. Olha que daqui de fura na câmera. Vamos lá. Vou compartilhar aqui um pouquinho dos meus resultados de março, desde quando eu entrei. Eu não consegui atualizar até setembro de 2024. Então, eu assinei 121 gestões, então estava dando uma média de 2 gestões por mês. Tá? Canceladas foram 16. O que foi cancelado? Alguns optaram em vender, em alugar o imóvel grande parte, e outros cancelaram a venda mesmo, não foram mais vender. Né? Então, não tive a oportunidade de vender. Na época, eu estava com 11 captações ativas, eu vendi 73, então vendi 69% do que eu captei, vencidas 19, eu atribuo em muitos vendidas a talvez um erro de precificação meu. Né? Não que eu peguei acima do preço, talvez uma falha minha na hora de fazer o trabalho de precificação. E 66% dos meus negócios foram em parceria. Hoje, 90% estão em parcerias. Né? Então, foi aumentando muito as parcerias. Então, meu tempo médio de... Não está aparecendo aqui, parece que é 80 ou 90 dias aqui. Então, a gente pondo uma linha do tempo aqui, o que a gente tem? O primeiro contato. Né? Eu acredito que todo mundo sabe qual é o objetivo do primeiro contato, é agendar a primeira visita. Né? Falar o menos possível e ir lá para conhecer o proprietário. Primeira visita. Qual que é o principal objetivo da primeira visita? Né? Motivação do proprietário. Saber o porquê que ele quer vender o imóvel. Né? E a segunda visita, qual que é o objetivo da segunda visita? Apresentação da ACM e um possível assinatura de contrato de gestão. Né? Às vezes a segunda visita vira para uma terceira visita. Qual é o ideal? Tá todos os proprietários, o casal na segunda visita, porque que acontece? Às vezes a gente conversa com o irmão que é herdeiro, não conversa com o outro, ou com o marido e com a mulher, ele fica encantado, mas na hora de passar a mensagem pro sócio, pro marido ou para a mulher, o que ele transmite? Vem um corretor filha da P daqui, colocou o preço lá embaixo, que é um contrato de exclusividade. É isso que ele vai transmitir para o outro. Então, eu falo, pô, se tua mulher não pode ir, eu converso com ela depois. Eu tenho que sempre conversar pessoalmente para explicar todo o modelo. Quando eu faço isso, eu tenho uma assertividade muito maior. Né? E a gente vai falar bastante aqui, entre a primeira e segunda visita, a gente preparando o material. Né? Falando um pouquinho de captações de imóveis, o que tem no processo de captações de imóveis? Tem o posicionamento. O que é o posicionamento? É um trabalho de médio e longo prazo. Tem a prospecção, que é um trabalho imediato. Né? O que é o posicionamento? É a gente estar presente. Né? É um trabalho de médio e longo prazo. Né? Então, o que é? A gente definir a estratégia que a gente quer, o bairro que a gente vai trabalhar. A gente não consegue trabalhar um bairro todo, então escolhe um micro bairro, uma rua, né? Um determinado produto. Então, defina a tua estratégia de posicionamento e vai plantando a sementina. Você está andando no comércio, fazer campanhas no bar, então eu vou no mesmo barbeiro, no mesmo café, no mesmo restaurante. Então, é fazer que as pessoas saibam que você
que você trabalha com a corretagem, que você é corretor. Porque o que vai acontecer? Vai começar a vir indicações disso daí. Né? Então, é o nosso trabalho diário. Portaria, eu gosto muito de trabalhar com porteiro, então estou sempre passando nas portarias. Né? Então, o que acontece? Quanto maior o nosso posicionamento, mais fácil fica o nosso trabalho. Por quê? A gente já plantou a sementinha e vai começar a colher os frutos. Então, quando vem indicação, o nosso trabalho é muito mais fácil do que quando a gente vai fazer uma captação fria. Né? Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer a médio e longo prazo e não esquecer da nossa prospecção, que é imediata. Né? O posicionamento, tem aqui também o posicionamento e espaço geográfico de atuação. O que eu gosto de fazer particularmente? Eu faço o meu trabalho de prospecção, então tem um bairro A. Eu trabalho nesse microbairro, faço essa área de atuação e vai começar a vir indicações do bairro A, B, C, nos bairros que não são da minha área de posicionamento. Eu pego para trabalhar ou não, depende do que. Para mim, o critério que eu uso é muito a distância que eu vou mostrar o imóvel. Aqui em São Paulo, às vezes tem bairros próximos que eu demoro 1 hora para ver o imóvel. Então, o meu limite é meia hora. Então, se não está nesse raio de meia hora aqui de fazer uma visita no imóvel, eu referencio para alguém da imobiliária ou eu referencio para outra imobiliária se não é uma área de posicionamento nosso. Então, essa é a estratégia que a gente faz aqui. Né? E falando um pouquinho de prospecção, que é um trabalho mais imediato, o que a gente tem? O trabalho de portaria, listas de proprietário, redes sociais, folders, tem sites que é quinto andar, proprietário direto, que os proprietários anunciam direto, que a gente consegue fazer a captação, e o FROG, que é família, relacionamento, organizações, né, em gerais. Então, para mim, o que funciona mais daqui é o FROG e a portaria, é onde eu trabalho melhor, e as redes sociais. Essas listas de proprietário, eu acho importante a gente fazer o trabalho, principalmente para quem está começando, porque a gente treina muito a ligação, as objeções, tem uma assertividade muito menor do que as outras, mas funciona também. E para quem está começando, eu acredito que seja uma das ferramentas que consiga gerar um pouquinho de movimento aí no início. Né? Então, a gente tem que usar a nossa criatividade. Né? Falando um pouquinho da jornada, tá aqui é do comprador, na verdade, eu fiz errado aqui, é o lead frio. O que acontece com o comprador? Né? A gente divide aqui em 3 etapas o comprador. Né? A primeira etapa, o que é? O proprietário que começou a iniciar o trabalho de venda no imóvel, o proprietário empoderado, que a gente fala. Né? Ele quer vender sozinho, né? Ou em mercado em aberto, ele acha que vai vender pelo preço dele, porque o dele é o melhor produto, e ele acha que vai vender no valor que ele quer. Né? Às vezes ele aceita o modelo da Remax, mas às vezes a gente já fez uma... Às vezes ele não quer nem atender a gente para uma primeira visita. Ou às vezes atende, a gente apresenta para ele um plano de marketing, mas ele não aceita. Passando algum tempo, a gente vai para a segunda etapa desse proprietário, de 2 a 4 meses. A gente vai ligar para o proprietário de novo, perguntar se o imóvel está disponível. A gente tem que ter sempre a resiliência, né? A constância. Então, é um proprietário que já está mais cansado, ele já viu que não consegue vender sozinho, porque o imóvel teve pouca procura, só corretor ligando ele. Então, aqui ele já está mais aberto a aceitar mais imobiliárias. Às vezes a gente já consegue aqui a trabalhar no modelo Remax, né? Mas talvez aqui ainda o preço vai pegar um pouco. Né? E a terceira etapa, é um proprietário que já está de saco cheio, não aguenta mais o corretor ligando, já está uma bagunça o imóvel dele. Então, aqui, a chance dele aceitar o nosso trabalho é muito mais fácil. Né? Ele já está cansado, já está de saco cheio. Só que o que a gente tem que ter aqui? A constância da gente ter ligado com o proprietário. Porque entre a primeira e a segunda etapa, se 10 corretores ligaram, provavelmente 2 vão ligar. Aqui no final, só a gente que vai estar ligando. Então, por isso que a gente tem que ter a nossa organização de agenda para estar ligando para esse proprietário. Então, aqui é o momento da gente entrar. Quando ele está cansado, não aguenta mais. Ele fala, pô, esse corretor está me ligando desde o começo, eu vou dar um voto de confiança para ele. Então, aqui a gente consegue já a chance maior de assinar um contrato de representação. Né? Você vai ligar para todos os proprietários que você ligou? Não. Tem proprietários que não vai dar brecha. Você vai ligar com o proprietário que você se identificou mais, que você acha que tem essa abertura, né? E vai mantendo essa constância. Né? Importante da primeira visita.
né? Para mim, o processo todo da Remax, aqui de primeira visita, segunda visita, precificação, a parte fundamental é a primeira visita, é onde a gente vai se conectar com o proprietário, criar rapport com ele. Né? Então, a gente deixa o nosso dossiê depois da visita, não tenha pressa, ouve muito o proprietário, é aqui que a gente vai saber os motivos que o proprietário quer vender. Então, quanto mais a gente se conectar com esse proprietário, maior a chance dele se abrir e ser mais sincero com você. Então, facilita muito o nosso trabalho. Né? Eu vou ver se vai entrar um áudio aqui. Aqui a gente estando bem alinhado com o proprietário, esse daqui foi um corretor que mandou uma mensagem para um cliente meu, que foi aquele Lucas do Vendido há 7 dias. Ele mandou o meu link falando que tinha um cliente. E ele foi mandando os áudios. Deixa eu ver se vai entrar os áudios. Ele demora um pouquinho para entrar, senão a gente pula a parte de áudio. Boa tarde, Francisco. Estão ouvindo o áudio? Olha, primeiramente, o apartamento que você escreveu aqui está errado. Este não é o meu apartamento. Eu sou do outro bloco, ok? E segundo, me desculpa, Francisco, não vou te autorizar a vender o meu apartamento. Primeiro, porque eu não te conheço. Você me abordar por WhatsApp, você não vai conseguir comigo, tá? Segundo, porque eu já tenho um corretor na qual estou muito satisfeito, na qual eu tenho um contrato, tá? E eu não posso abrir mão desse contrato, tá certo? Até o vencimento do mesmo, tá bom? Então, agradeço aí o contato, mas por esse meio de WhatsApp você não vai conseguir, não. Oi, Lucas. Desculpa, eu me atrapalhei na hora de escrever no seu apartamento. Mas a gente pode ter uma oportunidade de se conhecer pessoalmente. Eu só não quis ligar direto para você, por isso eu te passei o WhatsApp. Às vezes as pessoas não atendem números que não conhecem. Eu sou assim. Então, por isso eu te passei a mensagem. Você me desculpe. Tá? Agora, eu entrei justamente em contato porque primeiro que eu tenho um cliente firme, o Preda, e segundo, porque assim, essa imobiliária não está tão eficiente, porque se você tem exclusividade com eles há um bom tempo, né, eu vi que as fotos são do Natal, ainda não vendeu pelo preço que está sendo anunciado, alguém não está trabalhando direito, né? Mas tudo bem, se você quiser, eu estou à disposição, é só você me dar um alô, tá bom? Boa sorte aí. Olá, Francisco. Ok, entendi a sua posição e entendo a minha. Eu não tenho interesse de lhe conhecer e eu estou satisfeito com a corretora que eu estou trabalhando. E quem avalia a eficiência ou não da corretora sou eu, tá certo? E você me abordando desse jeito, não tenho interesse em te conhecer, tá bom? Obrigado pelo contato e até a próxima. Então, você vê isso daí, se a gente não está muito bem alinhado com o proprietário, né, na hora que a gente vai assinar o contrato de representação, a gente já fala que vai acontecer isso, vai ter corretor que é malandro, que vai falar que tem cliente para capital e não vai te ligar, vai queimar a imobiliária. Então, assim, a gente conversando e deixando muito claro com o proprietário, facilita muito o nosso trabalho. E esse corretor, realmente, ele tinha um cliente, depois de 2 dias desses áudios todos, me liga uma corretora da imobiliária dele, e para levar lá na visita. Tá? Você acha que eu falei alguma coisa com a corretora? Uma coisa que eu aprendi muito é a gente fingir demência. Né? Porque se eu me indispor com essa corretora, com esse corretor, eu estou dando motivo do proprietário cancelar o contrato comigo. Porque se eu falo da parceria, tudo, eu vou lá e brigo com um corretor parceiro que tem um potencial cliente. Então, eu uso esse lema aqui de fingir demência. Né? Porque eu não posso prejudicar nem o cliente dele, que não tem nada a ver, e nem o proprietário, porque o corretor é um babaca. Então, às vezes, a gente tem que engolir algum saco e ser humilde, de ficar quietinho, né, para o negócio acontecer. Né? E esse foi um outro também. Estou recebendo aqui uma mensagem sua, que é para dar baixa, não é para o trabalho faz de imóvel, você deu para o Remax, com exclusividade, é isso mesmo?
porque a gente não faz parceria com a Remax. Se você deu para ela, é para baixa. Me dá uma ligadinha, por favor, tá? Um beijo para eu saber o que eu faço, tá? Só que não é bom dar exclusividade, viu? A gente não pega quase não, porque exclusividade só ela pode trabalhar seu imóvel. Com todos nós trabalhando, já está difícil de vender, né, sabe? Imagine se você der exclusividade para uma pessoa só. Pode ser, pode acontecer, mas em 12 anos que eu tenho aqui de corretagem, dificilmente vendo quando dá exclusividade, né? O que aconteceu? Você decidiu dar exclusividade. Me dá uma ligadinha para a gente conversar, para eu entender, tá bom? Beijo. Esse imóvel estava 3 anos para vender no mercado. Vendi em um dia. Né? Quando ela mandou essa mensagem para a proprietária, o imóvel já tinha sido vendido. O que eu combinei com essa proprietária? O imóvel dela tinha muito anúncio, estava muito bagunçado no mercado. Eu falei assim, vamos limpar todos os anúncios e a gente entra com o meu anúncio novo para poder fazer uma movimentada, porque assim não adiantava eu pegar e colocar mais um anúncio. E aí, alinhado com o proprietário sempre, o que eu combinei com ela? Eu ia mandar um e-mail me apresentando, falando que tinha a gestão do imóvel. Se você quiser, o corretor quisesse fazer parceria comigo, é para dar baixa naquele imóvel e entrar em contato comigo para eu atualizar as informações, tanto de preço, tanto com o material de marketing. E aí, quando essa corretora recebeu essa mensagem, ela foi mandar a mensagem para a Jussara, o imóvel já tinha sido até vendido. Então, estava muito bem alinhado com essa proprietária. Né? Vamos falar agora um pouquinho, na hora de avaliar o imóvel, um pouquinho da parte técnica. O que a gente tem que valoriza o imóvel, que diferencia o imóvel e o que dificulta. Então, a gente tem uma relação aqui, estado de conservação. Estado de conservação é uma coisa que pode variar o preço. Né? O que eu considero estado de conservação? O produto novo, o reformado e o original. O reformado, quando eu digo, é um prédio antigo que já passou por uma modernização de hidráulica, elétrica, marcenaria. Não dá para comparar um apartamento reformado com o original. Então, isso é dos critérios que a gente usa para fazer a avaliação. Localização e microlocalização. A gente vai para Vila Nova Conceição, que é um dos bairros mais caros de São Paulo. O metro quadrado chega a 50 mil metros. Só que você tem a localização, que é ótima, microlocalização. É numa avenida de movimento, uma Santo Amaro. Para quem não conhece, o preço vai diferenciar. Então, não adianta você pegar metro quadrado de bairro, você tem que sempre olhar a microlocalização. Então, é uma rua que pode ter feira, enchente, favela, escola do lado. Então, são coisas que podem ou diminuir o preço, fazer um ajuste de preço, ou dificultar. O valor de condomínio IPTU é sempre um dificultador, né? Posição de sol, o andar, a idade do prédio, a área de lazer, vaga de garagem. Então, isso aí tudo é a gente que tem que avaliar, né? E, às vezes, o que é bom para um não é bom para o outro. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, a gente pega um apartamento que ele tem uma face norte, só que a vista é para uma avenida de muito movimento. Então, tem um barulho muito grande. Então, se a pessoa não quiser um barulho e morar nesse prédio, ele vai ter que morar para o lado oposto. O lado oposto tem 2 torres. Então, você vai estar de cara com o vizinho. O que é melhor ou pior? Você perder privacidade ou ter barulho? Isso não vai influenciar no preço. É de acordo com cada um. Tem gente que prefere uma coisa e tem gente que prefere outra. Então, essa avaliação que a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes para um é melhor, para outro não. A gente tem que ver sempre o que realmente valoriza o imóvel. Né? Para precificar um apartamento, o que a gente tem numa matrícula? Área útil, área privada, área comum e área total. O que a gente usa para poder avaliar isso daí? Área útil ou privada? Né? Eu não sei se tem corretores iniciantes aqui, o estágio. Então, aqui só por curiosidade, é uma matrícula. O que tem a matrícula? Tem a área privada, que é 45 metros, a área comum, que é a fração ideal que a gente tem de um condomínio, né, que a gente tem uma fração ideal, e a área total. Eu só saio da primeira visita com a matrícula do proprietário na mão ou que ele me mande depois. Eu não vou para uma segunda visita sem ter essa matrícula. Por quê? O proprietário não sabe o que é área comum, o que é área total. Então, se ele te passar uma informação errada, a gente vai fazer a avaliação errada e todo o nosso trabalho perde a credibilidade depois. Né? Eu lembro que uma vez eu fui vender um estúdio, quando não era da Remax,
E era um estúdiozinho de 37 metros. Eu nunca vi uma matrícula desse estúdio, porque locação a gente não tem o costume de pedir. E sempre anunciei com 40 metros. Fechamos a venda, na hora de assinar, era contrato presencial, ainda foi na imobiliária. Aí o comprador falou, pô, mas tem 37 metros, anunciou com 40. Aí o proprietário justificando, são só 3 metros. Ele falou, 3 metros dá 45 mil, 15 mil metros, dá 45 mil. O que teve que fazer? O proprietário reduziu o preço, reduzir minha comissão para poder viabilizar o negócio. Então, eu sempre peço a matrícula. Além de ter as informações do imóvel, né, as informações técnicas para a gente avaliar, você sabe quando o proprietário comprou, o valor que ele pagou, então tem muita informação rica na matrícula para a gente poder ir para uma segunda visita. Então, para mim é fundamental ter a segunda visita. No IPTU, não adianta a gente pedir, pelo menos aqui em São Paulo, não sei como que é o IPTU aqui. O IPTU aqui, ele só dá a área total construída, e a gente não faz avaliação pela área total de construção, a gente faz sempre pela área útil, né? Precificando casa. Então, o apartamento, a gente sempre vê a área útil do apartamento. Casa. O que a gente tem? Tem terreno, construção. Qual dessa a gente usa para avaliar? A área do terreno e da construção. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a precificação de casa. A precificação de casa é muito mais difícil do que o de um apartamento. Por quê? Primeiro que os portais imobiliários não foi feito para casa. Então, não tem a informação do terreno. Tem sempre a área da construção da casa e a área total, que as pessoas não colocam. A gente não sabe o que é essa área total, se é terreno ou não. Então, para a gente poder pegar uma amostragem nos portais imobiliários, eu tenho que entrar na descrição do texto para ver se fala a metragem do terreno. Porque senão a gente vai avaliar uma casa que tem 241 metros de construção. Ela pode ter 250 de terreno ou 500 de terreno, que é 3 vezes mais o terreno. E o terreno tem um preço, então a gente tem que avaliar também o terreno para poder ser mais assertivo. Né? Então, aqui são algumas matrículas só. Aqui em São Paulo tem uma certidão, eu não sei se aí tem também, que chama uma certidão que é histórico de edificação. O que é essa certidão? É quando o imóvel foi constituído na prefeitura e se teve alguma alteração ou se o imóvel está irregular ou regular. Então, às vezes, você faz uma construção a mais, a prefeitura vem via satélite, tira uma foto, acrescenta essa área e fica como irregular. Então, aqui, na imobiliária, a gente tira como critério tirar essa certidão para ver como está o histórico de edificação. Pode vender o imóvel ele com uma área a mais? Não tem problema nenhum. Né? Só que você tem que, pelo menos a gente informa o comprador aqui, ele está ciente do que ele está comprando. Né? E cobertura e gardens, agora está aparecendo muito. Né? O que a gente tem para precificar? Tem a área comum, a área útil, privada ou descoberta, né? Dependendo da nomenclatura que está na matrícula, área comum, área total. Qual dessas a gente usa para avaliar? A área útil, a área privada e a área descoberta. Tá? Qual é o cuidado que a gente tem que ter na hora de avaliar a cobertura ou garden? Essa matrícula aqui que eu peguei de exemplo, ela tem 723 metros de construção, sendo 577 de área coberta e 146 de área descoberta. Tá? Então, a gente não pode usar o mesmo metro quadrado para fazer a área coberta para a área descoberta. Então, o que a gente faz aqui na imobiliária? Né? Eu sempre usei de critério. Né? Eu pego a área descoberta da cobertura ou do garden, eu considero o valor de 1/3 ou a metade do metro quadrado do apartamento. Né? E depois eu acabei descobrindo que tem uma norma aqui que tem de edificação, que eles consideram terraço, área descoberta, lojas de 30% a 60%. Então, eu estava fazendo certo e nem sabia pelo critério que eu estava usando. Então, toma cuidado quando tiver área descoberta também. E, às vezes, a dificuldade, você vai numa cobertura, não tem discriminado o que é área coberta e descoberta. Às vezes, eu tenho que medir o que é área descoberta para poder fazer essa avaliação mais precisa. Né? Então, o que a gente tem que fazer na hora de precificar um imóvel? Né? Primeira coisa que a gente faz é verificar se o imóvel está sendo anunciado. Né? A gente vai ficando mais experiente. Né? Agora eu vejo se o imóvel está sendo anunciado quando eu vou numa primeira visita. Né? Eu agendei uma primeira visita, se é um prédio que eu conheço, eu já entro em todos os anúncios do prédio
Então, a hora que eu entrar na primeira visita, eu já sei se o imóvel está sendo anunciado ou não. Então, o discurso com o proprietário, minha linha de estratégia, né, que eu falo, se o imóvel está sendo anunciado, é uma linha de trabalho. Se ele ainda não está sendo anunciado, é uma linha completamente diferente. Vou dar um exemplo. Se eu vi que tem vários anúncios desse proprietário, vou lá criar conexão com o proprietário, ouvir muito, aí o que eu falo com ele? Faz tempo que o teu imóvel está à venda? As pessoas normalmente acham que quanto mais imobiliária está trabalhando o teu imóvel, a chance de vender é maior. Às vezes, pelo contrário. Né? O imóvel fica uma bagunça no mercado, só fica ligando o corretor perguntando se o imóvel está disponível ou não, sabendo se o valor é aquele, atualizando as informações. Tem proprietários que falam assim, já está acontecendo isso. Eu sei que está acontecendo isso, porque eu estudei antes de ir para uma primeira visita, mas se eu não localizei esse imóvel, ou percebi que ele não está sendo trabalhado ainda, não adianta eu ir para essa linha de trabalho. Né? Eu gosto muito de pegar a questão de segurança, quando o proprietário mora no imóvel, né, do nosso trabalho. A questão de segurança, de pegar os documentos do cliente, pegar o CRES do corretor parceiro. Então, de acordo com a situação do imóvel, a gente vai para um caminho ou para o outro. Né? Outra coisa que eu faço também é buscar todos os anúncios do prédio. Eu coloco isso no meu ACM com o proprietário. Ó, tem 15 anúncios no teu prédio. Por que justifica o teu estar mais caro que os outros? Então, eu faço esse levantamento também. Às vezes, eu entro com o proprietário, vamos buscar o teu imóvel hoje pelo valor que você está procurando. Né? Vamos achar os concorrentes. Ó, tem 1.300 imóveis concorrentes do teu. O que justifica o teu estar na última página do anúncio. Então, a gente tem que alinhar, fazer esse ajuste com o proprietário também. Aqui são algumas ferramentas de precificação que só complementam o nosso trabalho de avaliação. Eu não sei se vocês usam aí. Aqui tem algumas ferramentas de precificação, e aqui foi uma planilhinha que eu trabalhei quando eu entrei na Remax. Aqui em São Paulo agora facilitou muito, porque a gente tem a lista dos vendidos dos imóveis de São Paulo. Então, facilitou muito o nosso trabalho, mas quando não tinha essa planilha dos vendidos, o que eu usava muito? Eu usava essa planilhinha que a gente pegava uma amostragem de 10 imóveis, a gente colocava as características do imóvel, né? E aí, o que ele me direcionava? Para 3 valores. O conservador, competitivo e super competitivo. O meu preço conservador já era pelo menos 10% abaixo da média das referências que eu peguei. Os outros 2 valores, eu dava o desconto, né? Eu fazia essa redução de acordo com cada um, mas no máximo com uma variação máxima de 10%. O que a gente tem que tomar muito cuidado? Eu não sei se vocês têm o costume de trabalhar com 3 preços ou com um preço único. Né? Tem gente que trabalha muito com o preço único, não gosta de trabalhar com 3 preços, por quê? Tem muita gente que usa os 3 preços para pegar um contrato de representação. Eu vou dar um exemplo. O proprietário está pedindo 1,5 milhão. A nossa avaliação deu 1,1 milhão. Aí a gente coloca 1,1 milhão, 1,3 milhão e 1,5 milhão. A gente usa 3 preços só para pegar o contrato com o proprietário. E pelo contrário, para a gente conseguir já conscientizar o proprietário do valor mais caro dos 3 preços, já é muito difícil. Eu fiz um levantamento, quando eu não usava a planilha dos vendidos da Prefeitura de São Paulo, os meus valores vendidos foi entre conservador e o competitivo. Acho que 80% das minhas vendas foi entre esses 3 preços. Então, eu gosto de trabalhar com 3 preços por alguns fatores. Eu tenho uma escada de redução de preço com o proprietário. Então, a gente começa com valor conservador, passou aí 45 dias, não está tendo resultado, proprietário, vamos para o valor intermediário? Então, eu já tenho uma escadinha com o proprietário. Esse é um dos fatores. Outra coisa que eu gosto muito, a gente vê a necessidade real do proprietário. Tem proprietário que, quando ele tem uma urgência muito grande de vender, ele mesmo sugere de nosso preço mais baixo, do competitivo. Então, você sabe que realmente ele está com uma urgência muito grande de vender. Né? Então, eu uso para um termômetro para avaliar a motivação do proprietário. E o último fator que eu acho interessante, mesmo a gente trabalhando com o valor mais caro, o proprietário já está consciente do número mais barato. Então, se vier uma proposta, né, na faixa desses 3 preços, ele não vai tomar um susto tão grande, porque ele já está familiarizado com esse número na cabeça. Né? Então, é por isso que eu gosto de trabalhar com os 3 preços. Né? Aqui é a planilha dos vendidos aqui da Prefeitura para vocês que aqui não...
eu explico muito como fala da prefeitura, que para vocês acho que não faz muito sentido, né? E a gente usar a média, pelo menos no vendido o banco de dados da imobiliária ou do corretor. Então, a gente consegue já ter uma base de dados no próprio sistema, no iList, já tem para a gente poder precificar. Então, isso ajuda bastante, né? E aí eu falo, quando não tem nada de referência, é um imóvel muito específico, não tem referências para a gente comparar, o que a gente tem que fazer? Pegar imóveis melhores e maiores, ou em estado de conservação melhor, com preço mais baixo, né? O que justifica você estar pedindo 900 mil no teu imóvel se eu tenho um de 800, maior, com condomínio mais baixo, né, e mais novo? Então, a gente tem que achar o mais próximo possível de amostragens, né? Eu coloco isso daqui no meu ACM, o risco a importância da precificação. Então, se a gente trabalhar com o valor mediano, a gente vai atrair 50% do público. Então, se a gente aumentar 5%, vai diminuindo o poder de atração. Se a gente reduzir o valor, vai ficando mais atrativo. Isso daqui eu uso muito aquele proprietário que fala, vamos colocar uma gordura de negociação? Eu falei, se a gente aumentar 5% do valor, a gente vai perder 20% do público. Então, é melhor a gente receber uma proposta e falar não, do que não receber proposta e não ter visita, né? Por isso que minha taxa de conversão, no máximo, entre anunciado e vendido, é de 5%. Eu já trabalho com um valor muito, muito enxuto. E se vier uma proposta abaixo do valor anunciado, óbvio, eu passo para o proprietário, e o proprietário que vai avaliar. E, às vezes, surpreendentemente, eles acabam aceitando até um valor que eles falaram que não aceitavam. Às vezes, o proprietário está em cada momento que hoje ele não aceita essa proposta, mas daqui a um mês ele pode aceitar porque ele tem uma outra oportunidade para fazer alguma outra coisa. Então, num curto período de tempo, o proprietário pode mudar também a motivação dele para poder vender, tanto para melhor, tanto para pior, né? Então, por isso que eles têm que sempre levar todas as propostas para os proprietários. Eu coloco algumas reportagens que saíram também nos meus ACMs, né? Aqui é falando um levantamento da Exame Loft. Eles fizeram um mapeamento e eles pegaram entre valor anunciado e valor vendido e chega até 35%. Aí a reportagem era especulação ou má precificação. Uma reportagem do Quinto Andar, né? Os imóveis que estão supervalorizados. Uma outra reportagem da Exame, tiro pela 4. Entenda porque os anúncios acima do preço ideal afastam os interessados. Então, eu já vou preparando o proprietário para dar a paulada nele depois, né? Aqui eu vou pôr alguns exemplos de ACMs que eu fiz, a evolução dos meus ACMs, né? E muito importante, desculpa, que eu faço com o proprietário, né? Eles sempre vão perguntando, né? Tem as perguntas, pô, quanto vale meu imóvel, né? Eles vão perguntando isso, falam assim, ó, é o mercado que vai determinar. Eu vou fazer um estudo de mercado, o meu papel é alinhar a expectativa, a sua expectativa de venda com a realidade de mercado. Então, assim, eu vou batendo desde a primeira visita no proprietário entre expectativa e realidade, e todo o meu ACM é direcionado falando do preço. Expectativa, realidade, por que não pode trabalhar com valor acima do preço? Porque a hora que a gente for dar a parte da precificação, é onde mais vai doer nele, né? Então, aqui foi um modelo que eu fiz, foi um contrato de representação, uma besteira que eu fiz aqui, muito grande. O que aconteceu? Aqui, não vou passar muito do ACM, eu vou mais na parte de precificação, né? Cada um tem o seu modelo. Então, o que eu vi? Que tinha 3 anúncios já do imóvel, valor 920, 980 e 980, era o mesmo apartamento. Eu já mostro para o proprietário a qualidade que está o trabalho dele. Nessa primeira foto estão vendendo um abajur, a outra tem um logo da imobiliária maior que tudo, que você não consegue nem ver direito, e a outra está vendendo uma porta. Já está uma qualidade muito ruim. Eu vou falar com o proprietário que está ruim? Não. Mostra para ele e vê, fala, ó, o valor está oscilando, então a gente tem que arrumar isso daí para não deixar o cliente confuso, né? E aí, que preço que eu cheguei aqui? Ó? Uma ferramenta eu cheguei em 900, 913, e nos meus 3 preços, o meu valor mais caro foi 913. Quando eu apresentei isso daqui para o proprietário, o que ele falou? Fiz besteira. Ele falou que logo na primeira semana que ele foi trabalhar o imóvel, ele recebeu uma proposta de 840, e ele tinha achado baixo. Por quê? Ele estava trabalhando com 1.080.000. Então, 1.080.000 é quase 200 mil de diferença. Na cabeça dele, estava vendendo barato. Depois que eu apresentei esse estudo para ele, ele falou, me arrependi e devia ter vendido.
aí ele foi reduzindo os valores com as outras imobiliárias, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui trabalhar com esse imóvel, é um prédio que eu tenho um posicionamento bom, eu não peguei a matrícula desse imóvel, e era de um conhecido meu, eu falei, vou trabalhando sem fazer a diligência de documentação, né? E aí, o que tinha que fazer? Tinha que averbar o inventário do proprietário, tinha que fazer algum trâmite de documentação, eu levei para o cartório, quando voltou com a averbação, estava com uma indisponibilidade de bens, o imóvel estava penhorado por uma dívida dos herdeiros lá. Então, o imóvel não estava apto para ser vendido. Então, você vê, eu quis queimar uma etapa, era um conhecido meu, pô, eu gastei dinheiro com foto, precificação, meu tempo, eu fiz 3 visitas no imóvel, tive que cancelar o imóvel, cancelar a venda do imóvel, porque eu não tirei uma matrícula do imóvel e quis antecipar uma etapa. Então, é melhor esperar um pouquinho para ver a parte documental. Isso foi muito no começo, quando estava na Remax, do que a gente querer pular a etapa e depois não conseguir trabalhar, né? Aqui é explicando como trabalha um pouquinho a gestão. Aqui também foi um outro apartamento bacana que eu vendi super rápido. O que eu usei de critério aqui? Um sisteminha 750, aqui deu o valor máximo 750, e meu mediano aqui deu 726. Mostrei para a proprietária que tinham 23 anúncios, ela queria 850 mil. Tinha de 840 a 800. Então, assim, eu perguntei para ela, por que justifica o teu apartamento estar mais caro do que todos? Né? Então, assim, a gente tem que sempre conscientizar o proprietário. Né? Então, quanto mais informação a gente tem, mais munido a gente fica. Né? Esse daqui foi, acho que, a minha maior vergonha. Era um imóvel que veio de uma indicação minha, que é no Morumbi. A gente não tem corretor posicionado, eu não sou posicionado, e fui inventar de trabalhar esse imóvel. Né? Fiz a precificação, né? O Morumbi tem muita divergência, ó. Tinha imóveis lá no prédio dela de 400 mil até 660 mil. Não tinha ideia do que... para que caminho eu tomar. Né? Fui pegando os sisteminhas de ferramenta de mercado, né? Tinha apartamentos que era o dobro do tamanho do dela por 700 mil, que era o valor que ela estava querendo. Né? A gente começou a trabalhar, conseguimos trabalhar com um preço relativamente que estava gerando um pouquinho de visita. Aí eu descobri que tinha sido vendido um imóvel no prédio, eu fui lá e tirei a matrícula. Putz, não era vendido, tinha sido por leilão. Então, o preço de leilão a gente não pode considerar também. Né? O que eu fazia muito também, quando eu estava inseguro de precificar um imóvel, eu sabia que tinha alguma unidade vendida recentemente, eu ia no cartório e pagava uma matrícula para ver. Né? Hoje facilita, mas antes eu ia lá, se eu achava que valia o investimento, eu ia lá e pagava essa matrícula. Detalhe desse imóvel, a gente começou a trabalhar o Morumbi, aqui eu não sei se tem aí que você tem o bairro Morumbi, e ele tem microbairros. O Morumbi tem muito microbairros. Eu não sei trabalhar Morumbi, então o que eu fiz? Vou trabalhar no Panambi, que é a melhor região do Morumbi. Coloquei o anúncio, eu gosto sempre de, depois que eu anuncio o imóvel, subo a carga, eu entro para ver o posicionamento do meu anúncio. Ele estava na primeira página do segundo anúncio. Eu, puta, vai bombar de cliente. Primeira semana, muita visualização, foi o anúncio que mais teve visualização e nenhuma demanda de cliente. Segunda semana, bombando também, eu falei, tem alguma coisa errada, porque está tendo visualização e não está tendo cliente. Fui para a primeira reunião com o proprietário. Olha a vergonha que eu estava passando. Assim, não passou tanto para o proprietário, mas eu vendo de fora depois, a estratégia era mudar o bairro. Que bairro que eu vou trabalhar? Nem eu sabia, não sou posicionado. Se eu estou posicionado, eu sei que é o bairro A, B, C, como trabalhar isso daí melhor. A estratégia foi mudar de bairro. Então, a nossa estratégia durante a gestão era mudar o bairro e ajustar preço. Né? Eu sei que depois dos 6 meses eu estava com uma proposta com um mexicano. Puta, na fase de minuto, ele acabou sendo transferido para o México. A proprietária não renovou a gestão e na semana seguinte ela vendeu pelo preço, do último preço que a gente tinha ajustado. Então, foi uma experiência muito ruim para mim. Assim, o cliente não ficou bravo comigo, tudo, mas eu fiquei muito decepcionado. E depois que passou tudo isso, eu vendo a vergonha. Olha a falta de profissionalismo que eu estava. Eu não sabia o bairro que anunciar. Né? Então, assim, toma cuidado. Se é um bairro que você não conhece, não é posicionado, chama algum corretor parceiro e faz uma parceria com ele para ele estar posicionado. Hoje eu vendo muito Morumbi, porque eu tenho um corretor aqui na imobiliária que são posicionados, aí eu faço a parceria com eles. Né? Então fica muito mais fácil. Então toma cuidado com isso daí.
Né? Esse outro também foi o ano, foi retrasado, eu estava com esse movimento que eu falei de tentar tentar aumentar o meu ticket, e eu comecei a fazer um trabalho no Instagram de captação de imóveis. Né? Então, a importância do Facebook e do Instagram. Esse imóvel veio uma prima da minha esposa, que era secretária do proprietário X, que viu o meu Instagram lá vendido, eu dando o meu posicionamento. Né, dela, Guga, meu chefe tem um apartamento para vender e está há 2 anos e não está conseguindo. Aí fui lá, fui fazer a primeira visita. A segunda visita eu fui lá conversar com ele, eu estava no escritório, fui fazendo essa apresentação para ele, né? Já mudei um pouquinho. Aí o que eu fiz de critério aqui? Né? Eu vi que tinha apartamentos anunciados por 3 milhões e 300, o dele estava por 4 milhões. Ele falou que em 1 ano e meio de trabalho teve uma visita. Né? Cheguei a 3 milhões e 300 nessa ferramenta, varia 10% para mais ou para menos, então estava dando 3.600. Aqui mesma coisa. Eu puxei a última unidade na matrícula vendida por 3 milhões e 400. Então, meu preço estava muito bem alinhado com essa última unidade. Né? E eu conversando com o proprietário, pô, eu vendo 70% do que eu pego. Ele brincando, não quero entrar nessa estatística. Vende esse imóvel para mim, que eu tenho outros 3 imóveis para você vender. Eu estava muito descontraído, eu tinha um bloqueio de trabalhar alto padrão, proprietário. Né? Então, estava sendo uma puta reunião bem bacana. Aí, de repente, ele vira, ele fala assim, Guga, essa unidade vendida aí, que a 121, é a mesma metragem do meu apartamento? Eu falei, a mesma metragem. Daí ele falou, você sabe que tem 4 metragens diferentes no prédio, né? Ah lá, de novo, meu erro. Eu não estudei o prédio, eu fui fazer a visita e não sabia que tinha 4 metragens. Por sorte, a metragem dele era na mesma tomada. Aí o que aconteceu? Acabou a reunião, eu estava suando de tenso. Eu abri meu celular na hora e falei, deixa eu ver a matrícula para ver se é a mesma metragem. Por sorte, era a mesma metragem. Se não, o que eu tinha que fazer? Refazer a precificação, falar que teve um erro e apresentar de novo para o proprietário. Então, assim, provavelmente minha credibilidade ia para água abaixo. Por sorte, eu vendi esse imóvel também, e aí ele me passou esse imóvel da Afonso Brás, também, que foi um case muito bacana. Foi aquele imóvel que eu falei que foi o imóvel mais caro que eu vendi. Esse daqui teve a 2ª visita, a 3ª visita e 4ª visita. O que teve no ACM aqui de interessante? Né? Eu já tirei todas as certidões, como eu já tinha todo o histórico dele, eu sabia que ele era muito detalhado, eu já fui para uma 2ª visita com ele para falar de precificação. Eu já tirei todas as certidões e vi todos os apontamentos que tinha para regularizar. Né? Então, eu antecipei isso daí. Né? A parte de precificação. Né? Aí ele começou a perguntar, ele estava querendo trabalhar no apartamento por 8 milhões e meio. Minha avaliação estava em torno de 6,5 a 6.800. Né? Então, e aí o que eu percebi muito nesse proprietário? Peguei os últimos vendidos aqui do imóvel, ele começou a perguntar de locação, comecei a direcionar para locação, e aí eu vi que o gestor de investimento dele estava na reunião, e falou assim, putz, não vale a pena a gente alugar, é melhor a gente vender mais barato o imóvel, que eu tiro a diferença no investimento, do que alugar. Aí eu captei isso daí, eu falei assim, qual é a motivação dele? Ele não precisa vender esse imóvel. O cara é um milionário, tem casa na Suíça, Miami, Campos do Jordão. Então não adianta, ele está perdendo dinheiro. Então, assim, aí depois que o gestor de investimento falou comigo, falou isso daí, eu falei, eu preciso ver o quanto ele está deixando de ganhar com isso. Né? Então eu fui conduzindo a reunião por quanto ele estava deixando de ganhar. 1 mês que ele deixa de vender o imóvel, né? Ele está deixando de ter uma rentabilidade de 6 milhões e meio e pagando um condomínio IPTU. Né? Então, fizemos aqui a reunião, fomos para uma outra reunião também, que ele perguntou para fazer cálculo de lucro imobiliário. Né? Fui fazer o cálculo de lucro imobiliário, né? E foi até engraçado. Né? Eu falei, não, pode deixar, eu vou levantar tudo isso para você. Daí você sabe que quando a gente é não residente no país, é diferente a tributação. Eu falei, não, eu sei, pode deixar. Não tinha nem ideia de que era diferente. Né? Aí, como eu fui fazer esse levantamento, eu conversei com 3 contadores, aí eu fiz todo o levantamento para ele pagando a comissão, quanto que ia sobrar de valor líquido, né? E aí ele queria trabalhar com um valor de 7 milhões e meio, né? Eu falei, eu vou definir a estratégia. O que a gente tem que fazer? Trabalhar com um valor competitivo. Então, o que eu sugiro? A gente sair da casa dos 7 milhões. Então, entre 6.900 e 6.950.
A primeira barreira conseguimos, vamos trabalhar com 6.900. O que ele queria? O apartamento dele era um dos poucos apartamentos que tinham 2 vagas adicionais. E ele queria fazer o seguinte, anuncia com 3, e na hora que o cliente estiver na visita, você fala que você dá de cortesia 2 vagas. Porque, pô, você tem um baita de um diferencial dos outros, pô, vamos anunciar com o diferencial, não vamos esconder. Beleza, ele topou. A outra coisa que ele queria também era anunciar com a mobília. Né? Porque ele morava era do filho, o apartamento morava em Nova York, e estava toda a mobília. O que eu particularmente gosto de fazer com a mobília? Eu falei, Roberto, se o cliente vier e não quiser a mobília, você vende? Vende. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai anunciar o imóvel sem mobília, porque se a gente acrescentar o valor da mobília, às vezes a pessoa não lê o texto que tem mobília, e o nosso preço não vai ficar tão competitivo quanto os outros. Então, a gente vai depender da pessoa fazer uma leitura da descrição para colocar a leitura. Eu não gosto de colocar porteira fechada. Né? Eu acho que fica muito, assim, para um apartamento de alto padrão, eu não gosto desse termo porteira fechada. Eu coloco mobília completa, eletrodoméstico, mas eu não gosto. E aí, o que a gente combinei com ele? Ele falou, então, a gente mostra o apartamento, se ele tiver interesse na mobília, eu falo para ele faz uma proposta da mobília, você não precisa pagar a comissão da mobília e nem imposto sobre mobília, então você vai ter um ganho aí. Ele topou também. Né? E aí, eram as etapas que a gente tinha que regularizar a certidão da Receita Federal, tinha algumas coisas para fazer, e uma outra coisa muito importante que eu gosto sempre de, na hora de fazer um anúncio, é ter o boleto do condomínio na mão. Porque lembra que eu falei que o condomínio e o IPT é uma das coisas que podem influenciar o valor do imóvel ou dificultar a venda? Tem condomínios que às vezes está tendo uma despesa, um rateio muito grande por alguma reforma, ou as contas de consumo de água e gás são cobradas no condomínio. Né? Então, assim, eu não coloco o valor de água e gás no condomínio, eu só coloco as despesas de condomínio. Então, o condomínio é um valor atrativo. Né? Então, é importante a gente tem que ter. Né? E as etapas, que era assinar o contrato de representação, agendar a foto e a divulgação. Né? Deixa eu ver, esse daqui é um depoimento de um cliente. Deixa eu ver se esse também foi uma venda muito bacana. A gente entra muito nessa questão, então, se você puder pegar, testar, ficar à vontade para fazer o que você quiser, e aí você só fala para a gente se tem interesse ou não, para a gente ficar melhor. O Daniel falou que ele vai sábado, mas que ele pretende pegar as coisas e ir embora o mais rápido possível também, por conta disso que eu falei para você. Então, eu espero que você entenda e não perceba isso como uma falta de educação nossa mesmo, sabe? Eu acho que em outras ocasiões a gente seria bem diferente. E eu queria 2 coisas também frisar com você. A primeira é um pedido. Eu queria ver se você pode passar as fotos que foram tiradas pelo fotógrafo para a gente guardar como lembrança mesmo. Uma lembrança do meu pai, mais do que da casa, sabe? Então, se você puder fazer, por favor, depois da venda, depois a gente tiver tudo concretizado, né? A gente ficaria muito, muito grato. E a segunda coisa, eu queria mesmo agradecer, acho que você deu um suporte assim, para a gente muito bom, que a gente não teria com outra pessoa. Essa questão aí de venda com exclusividade, eu nunca tinha trabalhado com isso, nem meus irmãos, a gente sempre fez na raça, divulgando em várias imobiliárias e tudo mais, mas eu desde o começo insisti para a gente fazer isso com eles nem sempre foram a favor, mas porque realmente eu senti muita confiança em você, e acho que foi uma pessoa assim, que realmente não poderia ter sido melhor para a gente nessa fase, sabe, para conduzir tudo isso de uma forma que a gente não precisasse se preocupar tanto por essa questão emocional mesmo, acho que poupou muito do nosso sofrimento, sabe? Então, queria também te agradecer nesse sentido, dizer que estou super satisfeita com o seu trabalho, com a sua postura, assim, acho que realmente não tem nem o que falar, tá? Então, mas por conta disso mesmo, eu queria agradecer, tá bom, Carlos? Obrigadão. A André foi uma venda super complexa, ela tinha perdido o pai, morava em Manaus, não teve negócio de oxigênio, ela deu aquele problema do Covid, perdeu o pai, e assim, eu estava vendendo o sonho do pai dela, né? Eu tenho uma casa no interior, eu tenho uma casinha no interior em Amparo, eu comprei a casa e um terreno, né, com o pai dela, e depois acabei conhecendo ela, né? E depois que eu fiquei sabendo, por um motivo financeiro, eles venderam metade dos lotes lá da casa e do terreno, e tinha um terreno e uma casa. Né? E aí, por dificuldade financeira, ele vendeu uma parte, depois ele faleceu, os filhos tiveram que vender a outra parte deles.
Né? Então, assim, eu estava vendendo o sonho do pai, que o sonho do pai era ter uma casa para cada um, para ele ter a casa dele e estar com os netos e os filhos próximos. Né? Primeira coisa, teve um problema financeiro, o outro, ele faleceu. Então, foi uma venda super emocional. Né? Ela mandou esse áudio, não tinha nem assinado o contrato, e foi até um caso engraçado, porque na venda desse terreno teve um carro no negócio, um carro de 30 mil, que entrou como comissão. Eles falaram, se você aceitar o carro, foi uma venda de 500 mil, né? 470 mais o carro. Aí o cara falou, se você aceitar o carro, tá fechado o negócio. Liguei para um amigo meu que tinha loja de carro, ele falou, eu pago 32 mil no carro. Aí eu voltei com o proprietário e falei, Andréia, é melhor você ficar com o carro porque vocês vão pegar 2 mil a mais. Ela falou, meu pai morreu de Covid, não quero entrar em concessionária, gostei do teu trabalho, pode ficar com esses 2 mil. Aí na hora de fechar a venda, fui pegar o carro, fui levar na loja de carro de um amigo meu que tem loja. Ele falou, você falou que o carro era 2018, é 2020. Eu pago 34 no carro. Aí na minha cabeça, eu falei, o proprietário já me deu 2 mil. E teve um erro de informação do proprietário, né? E a gente não chegou a pegar documento, foi tudo verbal, estava com a comissão, então a gente não chegou nem a pegar documento. Eu liguei para o proprietário achando, falou, fica 2 mil para mim e 2 mil para ele. Eu falei, André, teve um erro de informação do ano do carro, o Ronaldo está pagando 4 mil. Ele falou assim, Guga, pode ficar com essa comissão, que você fez um baita de um trabalho, é mais que merecido que você fique com essa comissão. Né? E aí foi engraçado que, além da comissão, tinha uma moto lá na casa, uma Burger, né? Eles me deram a motinho também, então, assim, a gente tem que ter uma sensibilidade muito de entender a motivação do proprietário. Pode ser uma motivação boa ou uma motivação ruim. Nesse caso, era a pior que tinha. Perdeu o pai de doença, problema financeiro, né? Então a gente estava vendendo o sonho do pai. Então não é motivo de comemorar, estourar champanhe, fazer festa. A gente resolveu o problema dele que eles tinham de vender. Né? Então, assim, eu falo, se fosse num mercado tradicional, a chance deles quererem me pagar 4 mil a mais numa comissão seria quase impossível, né? Essa também foi uma bem bacana também. Deixa eu ver se vai entrar da Cris. Olá, eu sou Cris Angelini e eu passo por aqui para agradecer muito o Carlos Natrielli, da Remax, que vendeu o meu apartamento. Eu queria muito vender esse apartamento, parei por vários corretores, e o que me surpreendeu é que eles sequer quiseram olhar o apartamento. Disseram, o seu prédio é velho, agora é a pandemia, as pessoas não estão comprando. Eu fiquei, assim, muito sem saber o que fazer, conversei com um amigo e ele me falou da Remax. Eu entrei em contato, o Carlos prontamente agendou dia a dia até a minha casa. Eu fiquei, assim, encantada com o comportamento dele. Primeiro que ele foi de máscara, sem ter observado nada, ele levou papete para colocar no sapato, entrou muito educado, viu todo o apartamento, valorizou, perguntou há quanto tempo eu morava lá, que eu queria vender, me pediu matrícula e me explicou calmamente como é esse contrato exclusivo com a Remax. Depois eu fui até a imobiliária, também fui super bem recebida. Ele me explicou, contou quantas pessoas, na verdade, quantos apartamentos estavam sendo vendidos naquela região, como que era a procura, o que era interessante colocar no site e discutiu comigo o valor do apartamento. Olha, eu fiquei, assim, realmente encantada com o profissionalismo e o atendimento. E ele colocou o link, no dia seguinte, uma pessoa procurou, foi lá em casa, gostou e comprou. Entrou uma única pessoa no apartamento e comprou, foi à vista. Eu fiquei assim, nossa, primeiro que foi realmente muito rápido e eu fiquei super contente. Mas a intermediação do corretor, do Carlos, ela foi fundamental. Eu pedi um valor, a pessoa fez outro, nós chegamos num denominador comum aí no meio do caminho, mas foi o Carlos que fez toda essa negociação, com muita habilidade, com muita educação. Nossa, e depois no dia da entrega do apartamento, ele foi até lá, tirei foto, né? Ele fez um papel com uma foto das chaves, dos controles da garagem. Nossa, olha, até o último momento ele ficou comigo,
foi junto no cartório, assinamos tudo, eu me senti, assim, muito segura. Eu recomendo o Marcos, recomendo, claro, o trabalho do Carlos. Será que é? Então, a Cris foi uma venda também muito bacana, foi muito rápido, né? E ela não contou o que aconteceu. O cliente entrou em contato, ele morava no prédio, ele tinha o telefone do zelador, ele ligou para o zelador e foi entrar em contato direto com ela. E ela passou, ó, quem está tratando é o Guga. A gente fez a visita, fechou a venda, né? E a gente fala, principalmente para quem está começando, não conhece todo o processo de venda, esteja com o comprador, o proprietário, até o final do processo, porque assim, as partes marcantes, que é uma entrega de chave, assinar um documento, é onde mais marca. Então, assim, a gente tem que estar presente nesses momentos, né? Provavelmente a imobiliária vai ter alguém dando um suporte para você nisso daí. E foi uma venda engraçada, porque depois que finalizou a venda, o comprador veio pedir desculpa para mim. Ele falou assim, Guga, desculpa de ter tentado comprar direto com a imobiliária, mas a gente acabou de vender a casa da minha mãe por uma imobiliária, e a imobiliária não fez nada. Eu tive que pagar meu advogado para fazer tudo. E aí eu estava com essa experiência ruim, ele falou assim, pô, já que eu vou ter que pagar meu advogado, eu não vou pagar o corretor. Ele falou, se eu soubesse que o teu serviço fosse desse nível, eu entraria em contato direto com você. Né? Então, a gente vê como o mercado está acostumado com a falta de profissionalismo, né, do negócio. Ô, Du, tem mais 10 minutinhos só para finalizar aqui? Bora, irmão, tá bom demais. Vamos lá, então. Eu tentei encurtar o máximo aqui, mas acabou atrasando um pouquinho. Eu vou pôr mais um depoimento, aí eu faço o fechamento aqui. Esse depoimento é bem bacana. Bem, Guga, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte. Muito obrigado. Muito obrigado por você vender o nosso apartamento, você ter toda a paciência, todo o carinho, principalmente o carinho que você teve conosco, né, de ensinar para a gente como se vende um apartamento, né, as negociações, as tomadas de decisões, né, teve ali vários precalços, né, de coisas, frustrações tivemos também, né, então, assim, você esteve conosco o tempo todo e foi, assim, um homem maravilhoso, de homem para homem, né, caráter, maravilhoso, tá? Tenho muito orgulho de ter te conhecido, quero continuar a ser seu amigo para muitas e muitas vindas aí, tá? E te agradecer imensamente pela aula que você deu para a gente. Muito obrigado, aprendi muito com você. Muito obrigado, viu, professor? O Lucas foi aquele apartamento que eu falei lá, um dos personagens, que foi vendido em 7 dias depois que eu renovei a gestão. Como que eu conheci o Lucas, né? Não sei o porquê que me indicaram, eu fui conhecer o apartamento dele e eu fiz a lição de casa, assim, foi perfeito o processo. Eu entrei no apartamento dele, eu já vi que já tinha anúncio de outras imobiliárias e eu vi que já tinham 2 erros. Era um prédio que eu sou posicionado, né? Eu entrei no apartamento, o Lucas falou assim, Guga, fica à vontade para tirar foto, só não dou exclusividade. Primeira coisa que eu pisei no apartamento. Né? Fui lá conhecendo, conversando com ele, entendendo o que ele queria vender. Ele perdeu o pai no Covid também, era ele e o irmão, são 2 meninos novos. E era caro a despesa do apartamento para eles 2. Fui lá conversando com ele, eu já vi que o preço dele estava fora e o valor de condomínio estava errado. Foi 2 coisas que eu li e estava vendendo porteira fechada. Eu falei, ali é a brecha para eu conseguir ganhar um proprietário. Né? Daí, Lucas, quanto você está pedindo o apartamento? 2.800.000 porteira fechada. Ele, o que você acha do preço? Eu falei, Lucas, eu preciso fazer uma avaliação, mas o que eu sugiro? A mobília, vamos tirar do preço, né? É a mesma história. Se o cliente não quiser a mobília, você tira? Tira. Então, eu falei, vamos tirar a mobília do preço para o valor ficar mais atrativo. Ele, por que a outra imobiliária está fazendo assim? Eu não sei. Mas o preço é o que mais atrai o cliente, o preço e a foto. Então, a gente tem que entrar com um valor de preço. Então, eu já dei uma na imobiliária sem falar que eu sabia de nada. Né? Aí, conversando com ele de novo, Lucas, quanto está o condomínio? Ele, 2.800. Eu falei, nossa, aumentou o condomínio? Ele, não é isso daí. Eu falei, Lucas, cadê o boleto? Aí era 2.800 com as contas de consumo de água, gás, então o condomínio era acho que 2.000. E, Lucas, é mais interessante a gente anunciar com 2.000, porque o valor do condomínio é uma coisa que influencia ou dificulta a venda do teu imóvel.
Ele, pô, mas a outra imobiliária está anunciando com valor cheio. Já dei 2 na imobiliária sem falar nada. Né, conversando com ele, vai mais de 1 hora ele contando. Né, daí eu falei assim, Lucas, na hora de ir embora, eu adoraria te ajudar a vender o imóvel, mas como você não trabalha com exclusividade, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Ele, pô, mas eu gostei de você, ele ficou trocando ideia, né? Eu falei, cara, posso explicar como como é o nosso trabalho? Aí fui lá explicando o modelo da representação e falou, pô, não sabia que era assim. Daí ele falou assim, Guga, você tem imobiliário? Eu falei, tem aqui do lado, eu posso ir lá conhecer? Aí nisso estava a pasta com toda a documentação dele, eu vi que estava a matrícula. Eu falei, Lucas, posso tirar a foto da matrícula aqui? Aí tirei, mandei para a menina do escritório, falei, tira todas as certidões. Aí ele chegou no escritório, veio conhecer aqui, conversou com os corretores, super desconfiado. Né? E aí eu peguei, ficou tudo pronto as certidões. Falei, Lucas, já tirei todas as certidões para você. Pelo que eu estou vendo aqui, a certidão da Receita Federal tua não saiu e da tua empresa também não. Isso daí precisa regularizar porque pode comprometer a venda do imóvel. Se você quiser que eu entre em contato com o teu contador para conversar, eu faço isso, senão você fica à vontade e fala com ele, eu te passo todas as certidões. Aí ele ficou puto com a outra imobiliária. Ela, pô, a outra imobiliária não fez nada. Falei, a gente costuma fazer esse trabalho. E aí o dele foi um caso inédito, que ele estava aqui no escritório, eu já tinha vendido, eu montei a ACM junto com ele. Né? E eu tinha feito uma avaliação entre 2.100 a 2.300, ele estava pedindo 2.800. E aí, óbvio, ele ficou desconfortável com o preço, ele falou, Guga, vou conversar com meu irmão, sexta-feira que vem eu venho aqui às 2 horas. Falei, não vai nem aparecer, ele era metódico. Sexta-feira ele veio, ele falou, Guga, você tinha falado que podia trabalhar com o valor um pouquinho acima do preço, depois a gente ir reduzindo, vamos fazer isso? Eu falei, vamos. Aí ele assinou a gestão, a gente foi reduzindo os valores, e aí quando o preço ficou muito atrativo, foi quando aquele corretor lá que entrou falando que o preço estava barato, né? Porque estava com o valor, foi a nossa estratégia de reduzindo o imóvel. E aí o que aconteceu? Eu estava com uma proposta de 2.100, que era o nosso limite de valor, minuta, tudo aprovado, na hora de assinar o contrato, o comprador desistiu. Ela me ligou e falou que tinha feito proposta num outro imóvel, o proprietário voltou atrás e aceitou. O Lucas ficou desesperado, ele falou, Lucas, vende por 2 milhões agora. Eu falei, Lucas, não vou oferecer 2 milhões, é barato 2 milhões. Acho que 2.100 é o limite, estava vencendo a minha exclusividade, estava dando um tiro no pé, porque eu trabalhei para reduzir o valor, estava com uma proposta, o proprietário reduzia mais. Eu falei, Lucas, vamos fazer o seguinte, renova o contrato comigo, por mais 6 meses, e vamos trabalhar com o limite de 2.100 para a gente poder trabalhar. Mas 2.100 eu garanto que eu consigo vender o teu imóvel. Né? Então, assim, por sorte ou por mérito, ele acabou renovando comigo, senão eu preparei o imóvel para outro ir lá e vender depois. Né? Mas, assim, eu fiz o trabalho direitinho, alinhei com ele as expectativas. Né? E para mim, vender por 2 milhões e 2.100, minha comissão não ia mudar em muito. Mas para ele, esses 100 mil reais, eu sabia que ia fazer muita diferença. Aí a gente acabou renovando, depois de 7 dias a gente acabou vendendo, né, o imóvel. Né? Então, aqui só umas curiosidades e realidades que eu gosto de compartilhar de mim. O que eu sempre ouvi das pessoas, né? Que eu estava bem profissionalmente, que eu peguei a imobiliária do meu pai, eu estou há 25 anos com ele, né? Só que ninguém sabe que quando eu peguei a imobiliária, estava quebrada a imobiliária do meu pai. Então, eu consegui estruturar toda a locação, a parte de administração, são as coisas que a gente sempre vinha ouvindo. Né? Aí, quando eu entrei na Remax, o que eu ouvia muito? Você tem esse resultado porque você é o dono da imobiliária. Né? Eu nunca tinha trabalhado com venda na minha vida, né? Porque eu trabalhava com locação. Então, assim, que eu estudei, me dediquei para entender o modelo da Remax, né? E aí, o que aconteceu? Outras coisas que acho que poucas pessoas sabem. Né? Eu tenho dislexia, eu tenho déficit de atenção. Então, assim, a minha dificuldade de aprendizado é muito grande para eu conseguir ler um texto, um livro. A dificuldade que eu tive de fazer o curso do Brian Buffini, eu não falo inglês. Para eu conseguir ler as legendas, eu tenho que, às vezes, ver 3, 4 vezes para conseguir entender uma coisa. Então, as pessoas não sabem o que a gente passa, né? E fica julgando a gente, que era imobiliária do meu pai, que eu sou sócio de imobiliária, né? Então, hoje eu tenho orgulho de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha trajetória, dos meus resultados. Né? E se eu, com essas dificuldades que eu tenho até hoje, eu consegui superar e estar entre os melhores corretores da capital, eu acho que qualquer um consegue fazer o trabalho de corretagem. Né? E para a gente finalizar aqui a conclusão, né, no modelo da Remax,
eu falava, né, eu vou corrigir isso, a gente trabalha com uma rejeição muito grande, mas os sims que a gente trabalha, a gente tem uma chance muito maior de venda. Isso daqui está errado, eu sempre coloquei isso nas minhas apresentações, e na verdade não é a gente que recebe o não, é a gente que fala não com o proprietário, a gente que define com quem a gente quer trabalhar, porque se o proprietário não acatar o meu preço, eu vou falar não. Se ele não quiser trabalhar, aceitar um contrato de representação, eu não vou também trabalhar. Então, não é a gente que recebe o não, é a gente que dá o não. Né? Então, a gente tem que estar consciente disso daí. Né? Ah, eu recebo um monte de não, não é você que está recebendo, é você que está falando não para o proprietário. Né? Mas o sim que a gente deve trabalhar aumenta muito mais a chance da gente vender. Né? A gente tem que valorizar, investir na nossa carreira. Eu sei que as lojas, aí, os brokers de vocês já dão uma baita estrutura para os corretores, mas a gente é empresário, é dono do nosso negócio. Então, eu faço meu Instagram, né, eu faço meus folders, eu faço alguns investimentos meus, cada um na sua realidade. Né? Falar que não tem dinheiro é desculpa. Né? Queria começar a trabalhar em imóvel de alto padrão. Pô, então, vou numa academia mais elitizada. Eu posso fazer isso? Não vou fazer loucura, posso. Então, está na minha realidade, eu vou fazer. Né? Então, a autorresponsabilidade que a gente tem que ter, pô, o que o corretor do lado está fazendo e eu não estou? Ao invés de começar a reclamar do broker que não está entregando, começar a reclamar, ver o que os outros estão fazendo de certo e aprende com ele, né? Um planejamento financeiro. É super importante a gente ter, óbvio, para quem está começando ainda, né? Ainda não engrenou a recorrência da venda. Mas teve anos que eu vendi, acho que 25 imóveis, eu recebi 7 meses. Então, assim, a gente fica iludido quando entra um dinheiro bom na conta, a gente tem que ter um planejamento anual de todo o nosso trabalho, né? Que isso daqui vai muito do evento de amanhã, do evento dos agentes, dos corretores. É um planejamento do teu financeiro, né? Então, isso ajuda bastante, né? Então, eu falo, não desista dos seus sonhos, com resiliência o resultado vem. Eu falo o caso da Valéria, pô, ela desistiu no meio do caminho, estava fazendo tudo certo, 5 dias que ela saiu, vendeu o imóvel dela por 1 milhão, uma comissão de 60 mil, ela deixou de fazer. Né? Queria agradecer aí pela confiança o time do Espírito Santo, não sei, estou à vontade aqui para alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu souber esclarecer, com o maior prazer aqui, meu tempo é de vocês aqui. Fantástico, Guga, fantástico. Apresentação. Uma grande aula para a gente aqui, para todos nós. Parabéns. Inspiradora trajetória. E é legal a gente ver os problemas, né? Porque às vezes as apresentações só tem coisa boa e quando a gente vê os erros, a gente acaba se identificando muito e levando para não cometer mais esses problemas, né? Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? É só levantar a mãozinha aí. Tá tudo bem explicado, né? Deixa eu só pegar meu carregador aqui, ligar. A câmera não está ligando. Acho que tá tudo bem explicado. Oi? Acho que está tudo bem explicado aí, a turma não tem muitas perguntas, não. Te agradeço muito, Guga, o seu tempo, sei que você tem uma correria danada aí, e nós estamos à disposição aqui no Espírito Santo para parcerias, né, pessoal? Fazer referenciamento, estamos aqui à disposição para tudo isso. Obrigado mesmo. Legal. Depois eu passo no meu Instagram também, você põe aí no grupo, quem quiser me seguir, eu sempre estou pondo minha rotina. Outra dificuldade, eu tenho vergonha de falar, sou tímido, e eu estou naquele processo dos influencers, né? Putz, grilo, aqui desafio, porque tem muita gente muito boa. Às vezes eu fico o dia inteiro gravando um vídeo para gravar, aí vem a Renata Salomão, putz, você fica até constrangido de colocar o teu vídeo lá, né? Você vê o nível de pessoas que tem, né? Que é outro desafio meu, né, também. Mas a gente só aprende fazendo mesmo, tem que gravar, tem que ir para frente e vencer a timidez. A Odi levantou a mão aí, diga, Odi. Guga. Oi. Tudo bem, Odi? Tudo bom, Odi? Agora eu estou aqui no Espírito Santo, né? Ah, não sabia. Já estou. Bom, eu queria até dar um depoimento, que eu já trabalhei com o Guga, a gente já conseguiu, inclusive, trabalhar num imóvel juntos ali, a gente deu uma força um para o outro. O Guga é uma pessoa muito humilde, um cara que conhece muito do mercado, e tudo que ele fala aí
que ele é tímido e tudo mais, mas assim, só a humildade dele é que faz com que ele tenha esse grande sucesso. Não só ele, a família dele inteira. Então, sucesso para você, a gente se vê ano que vem, a gente se encontra, e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Guga? Obrigado, Odir, pelo carinho aí. Obrigado, Odir. André, quer falar? Agradecer o amigo aí. A gente tentou tanto tempo aí trazer o Guga, né, cara? Nosso parceirão aí de longa data, cara de extrema confiança aí, que a gente admira muito. Obrigadão, irmão. Que aula, hein? Não, imagina, eu brinco, né? Quando o meu passe estiver mais valorizado, aí eu vou presenciar, dar um pouco de enquanto online. Esse convite mais, tá feito faz tempo. Eu vou presenciar. Esse convite está feito faz tempo, chega mais. A casa é sua. Vamos sim, a gente combina. A gente arruma uma mula. O perigo é não querer voltar, hein, Guga? O perigo é não querer voltar, esse que é o perigo. Ah. A gente arruma uma mula para você passear aqui. Ah, boa, aí sim, aí eu vou. Valeu, pessoal, obrigado, Guga, mais uma vez. Uma boa semana a todos. Amanhã, Agent Summit. Tamo junto, vamos em frente. Semana mais curta, mas pode ser produtiva. Um abraço para todos. Valeu, pessoal, até mais aí. Obrigadão.